Amém. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Hoje de um jeito diferente, né? Estou fazendo aqui de casa, na verdade. Por que está acontecendo isso? Nós tivemos uma dificuldade técnica aqui na igreja, mas já está sendo solucionada. Técnica, no que eu digo no sentido do nosso ajudante, né? De um dos nossos auxiliares aí, para essa parte de computação e tal. Então, resolvi fazer de casa para não ter nenhum problema, não ter nenhuma dificuldade e também para não deixar mais um fim de semana, né, sem a nossa escola bíblica. Vamos fazer e vai ser bênção demais. Irmãos, hoje nós estamos chegando já na quinta parte, na verdade, tá? Da nossa história dos batistas. Você lembra que a nossa proposta é pegar lá do ponto de surgimento e vim desenhando a história, obviamente em linhas principais, porque nós não temos como abranger tudo, né? Mas os pontos principais dessa história. Vim trazendo essa história dos batistas até chegar a nós, nossa pequena comunidade local aqui na nossa cidade. Hoje, então, nós vamos abordar uma parte da história muito interessante, tá? Mas também, de certo aspecto, assim, bem conturbada da nossa história batista, tá? Estamos entrando no nosso quinto período e vamos abordar, então, o período de divisão que houve entre os batistas, tá? Deixa eu tentar recapitular para você um pouquinho. Você lembra que semana passada nós tratamos do processo de renovação espiritual que começou através do pastor José Rio do Nascimento, Enéas Tonini, missionária Rosalie Miseppel, né? E que veio essa ideia, então, dessa renovação espiritual, essa busca pelo Espírito, esse compromisso com Deus, essa unidade com o Senhor, esse ponto a mais do que era o normal, né? E nós vimos semana passada o desenvolvimento dessa história, como isso foi acontecendo, passo a passo. Vimos ali os nomes principais e nós vimos um fato interessante, né, que você está vendo aí no slide agora nesse momento, que é a foto do Seminário do Sul. O pastor José Rio do Nascimento, ele fez então a campanha, não a semana acadêmica, tá, do seminário nesse ano, em 1958. E lembro que nós falamos também que houve uma vigília nesse seminário, e foi marcante essa vigília, porque diz ali a história que eles estavam orando, e diz que Deus derramou sobre eles assim o Espírito Santo, e foi algo tremendo, seminaristas confessando pecado, outros assim, em contato profundo com Deus, que foi algo extraordinário, né? Esse evento em si, ele foi assim um divisor de águas na denominação, porque até o momento do acontecido no Seminário do Sul, tá, no Rio de Janeiro, os pastores que tendiam à renovação, as igrejas que tendiam à renovação, eles eram assim, né, meio que desconsiderados, meio que deixados de lado, assim, era tudo muito novo, era tudo muito diferente, então o pessoal estava, sabe, meio analisando, meio desconfiado aqui, meio desconfiado ali, tentando dar uma cara para essa situação toda. Agora, quando aconteceu esse ato, essa vigília, essa ação de Deus ali no Seminário do Sul, isso gerou dois sentimentos na denominação. Você teve aqueles que aplaudiram e acharam que isso era espetacular, inclusive o próprio pastor José Rei do Nascimento, ele escreve ao Enéas Tonini falando sobre isso, que ele via que agora era um ponto de renovação, de que o avivamento estava chegando, então ele estava muito animado com isso. Em contrapartida, um outro grupo, tá? Ele se levanta, de certa maneira, com revolta, porque não aceitavam, achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo não era prática batista, que aquilo não deveria ser feito, e de uma maneira assim que, o que aconteceu com a denominação? A denominação começou a andar por dois caminhos, né? Por dois trechos. Aqueles que eram simpatizantes à renovação espiritual
e aqueles que não eram simpatizantes à renovação espiritual, né? José Reis Pereira, que foi um historiador batista, ele tem uma frase interessante sobre o que aconteceu no Seminário do Sul. Ele diz assim, ó: o que estava começando era um grande desassossego entre pastores com reflexos nas igrejas. Então, aquilo que aconteceu naquela semana acadêmica, mais especificamente naquela vigília de oração, provocou na denominação uma ebulição de sentimentos que não ia terminar muito bem. Eu tive a satisfação de conversar com dois pastores que estiveram presentes no dia da vigília, que estiveram presentes no Seminário do Sul, eram seminaristas naquela época, e estiveram presentes, então, na vigília de oração, e presenciaram tudo ali o que aconteceu. E foi muito interessante conversar com eles, porque os dois representam exatamente a visão que havia naquela época. Um deles, conversando com ele, pedindo como é que foi, qual foi a experiência dele e tal, foi categórico em afirmar que ele diz assim, olha, eu achei aquilo uma bagunça, achei aquilo uma confusão, me pareceu muito mais sentimental do que espiritual, aquilo não era uma coisa que a gente estava acostumado, então essa era a linha. O outro pastor com quem eu conversei, que era colega dele de seminário, que estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ele já me deu um relato completamente diferente. Né? Ele conversando comigo, nós passamos uma tarde junto conversando, e ele disse assim, aquilo lá mudou a minha vida, foi algo extraordinário, eu nunca tinha vivido e que eu nunca imaginei que seria possível viver. Ele falou assim, foi uma coisa extraordinária. Então, esses dois pastores que eu conversei e relato aqui para vocês agora, eles descrevem muito bem como é que ficou o clima na denominação. Alguns se inclinavam para a renovação espiritual, outros estavam receosos, preocupados e, em certo aspecto, não estavam gostando nem um pouco desse caminho que estava sendo tomado. Bom, independente disso, José Rio do Nascimento e Enéas Tonini, eles estavam muito dedicados, tá, ao anúncio e à propagação do pensamento e da ideia da renovação espiritual. E como que eles faziam isso? Basicamente, eles trabalharam demais, através de congressos, livros, programas de rádio, pregações em igrejas, tá? Eles rodavam o máximo que eles podiam, anunciando essa ideia, este conceito de renovação espiritual. E como era tudo muito novo, muitos pastores e igrejas realmente os chamavam para querer saber como é que funcionava, o que estava acontecendo, para querer entender um pouco melhor tudo isso, né? Sendo assim, eles conseguiram, então, alavancar a ideia de renovação espiritual em muitos estados e em muitas igrejas. Agora, paralelamente a isso, nós já estamos aqui mais ou menos por volta do ano de 1960, por aí, a situação em Minas Gerais, ela estava um pouco mais crítica. Lembrando que José Rio do Nascimento era pastor em Minas, mais especificamente pastor da Igreja Batista da Lagoinha, tá? E era a voz do movimento de renovação espiritual. E muitas igrejas em Minas estavam aderindo à ideia do movimento de renovação espiritual. Criou-se em Minas um clima muito difícil de convivência entre aqueles que apoiavam a renovação espiritual e aqueles que não apoiavam. De maneira que a situação em Minas ela ficou praticamente insustentável. Sendo assim, melhor dizendo, no ano de 1961 aconteceu um fato que foi decisivo e marcante para a história dos batistas. Toda convenção ela tem a sua assembleia. É como uma igreja. As igrejas elas têm o seu momento de assembleia. Vamos decidir isso, vamos decidir aquilo, tudo é por votação. A mesma coisa que é numa igreja batista, é numa convenção. Tá?
E a Convenção Nacional ela também tem a sua assembleia, os seus estatutos e também tem suas reuniões. E os estados da mesma maneira. No ano de 1961, se reuniu na cidade de Juiz de Fora, tá, a Convenção Batista Mineira. Agora, nesta Convenção Batista Mineira, em 1961, aconteceu um fato que foi assim muito triste para os batistas e marcou a história como que um prenúncio do que aconteceria alguns anos depois. A convenção se reuniu, o clima no estado entre os que defendiam a renovação espiritual e os que eram contra era um clima de inimizade, basicamente. Havia praticamente confusões, brigas, a situação não estava nada boa. Tá? E quando a convenção, então, se reuniu em 1961, foi feita uma proposta para que a Igreja Batista da Lagoinha fosse desligada da Convenção Mineira. O que significa isso? Ela seria retirada da comunhão das igrejas batistas mineiras. Ela seria convidada a sair. Ó, nós não queremos mais você, não queremos que você faça parte daqui, é melhor você seguir seu caminho. Isso significa o desligamento. Essa proposta foi colocada em votação e foi aprovada. E no ano de 1961, então, a Igreja Batista Lagoinha foi a primeira igreja a ser desligada da denominação batista por causa do movimento de renovação espiritual. Tá? A situação foi tão triste naquela assembleia que vários pastores, né, observando o que aconteceu com a Igreja Batista da Lagoinha, acabaram saindo por conta própria, desligando por conta própria suas igrejas, tá? Em apoio à Lagoinha. Nesse sentido, nós tivemos algumas igrejas que saíram, então se desligaram, para apoiar a Igreja Batista da Lagoinha, que havia sido convidada a sair. Expulsa, entre aspas. Tá? E isso provocou assim um bafafá entre os batistas que foi terrível. Eu gostaria de ler duas notas, tá? A respeito desse acontecido. A primeira nota é do pastor José Rei do Nascimento e a segunda nota ela é uma declaração de um pastor que assistiu a esta convenção em Juiz de Fora e ele vai relatando ali o que ele viu. Tá? Vamos lá. A primeira delas é do pastor José Rei do Nascimento que escreveu para Enéas Tonini. Ele diz assim, ó, amanhã seguirei para Juiz de Fora para a convenção. Há expectativas desconcertantes em muitos, menos em Lagoinha. Estamos em paz, dispostos a deixar que os inimigos movimentem as águas a seu bel prazer. Ontem tivemos uma reunião íntima com a igreja e havia alegria em todos os corações. Não há qualquer preocupação com essa tal convenção mineira. Mentiram tanto, mas tanto, que o que esses líderes fizerem vale tanto como nada. Recebo cartas revoltadas do interior, contando as mentiras que estão os pastores fomentando. Inclusive que estou liderando um grupo para tomar o Colégio Batista e demais pertences da Convenção Mineira. É o fim. Esse é o relato do pastor José Rego Nascimento antes de ir à convenção, em 1961. Agora, eu quero ler um relato também que o pastor Enéas Tonini traz em seu livro, que é de um pastor que esteve, em 1961, em Juiz de Fora, nessa assembleia. E ele relata o seguinte, foi a pior convenção a que já assisti. O relógio batista em Minas atrasou-se 20 anos. Tudo estava preparado contra Rego. Parece que o objetivo único da convenção era excluir a igreja da Lagoinha. Posso admitir para argumentar que se excluísse a igreja, mas os métodos usados foram deploráveis. Algumas coisas eu vi e ouvi, e de outras tive confirmação depois. Nunca pensei que o ódio, o rancor, o despeito pudessem dominar de tal modo um grupo de obreiros. Soube anteontem que já havia uma nova convenção em Minas Gerais, formada por 7 igrejas de Belo Horizonte e mais
as do Vale do Rio Doce. Sei que o rego não favorecia a divisão, mas quem poderia conter a indignação dos outros? O negócio, meu caro, é de envergonhar qualquer batista sério. Não me conformo que aquilo tenha acontecido numa convenção batista, numa igreja batista. Parece que em 1961 as emoções deram lugar à razão. E o que ninguém desejava aconteceu. Os dois movimentos que eram favoráveis à renovação espiritual e os que não eram entraram em choque, de modo que aqueles que eram favoráveis à renovação espiritual foram convidados, especificamente em Minas, a Igreja Batista Lagoinha, a se desligar. Junto com ela se desligou, então, mais ou menos aí umas 20 ou 30, que vendo o que estava acontecendo, não concordavam com aquilo e de livre e espontânea vontade saíram. Isso foi algo que estremeceu as estruturas batistas, porque demonstrou que a situação da renovação espiritual não ia se resolver de uma maneira tão fácil, que seria necessário decisões, em alguns aspectos, decisões muito difíceis. O tempo passou, a esperança era que no ano de 1962, quando a Convenção Batista Brasileira, como um todo, iria se reunir na 44ª Assembleia na cidade de Curitiba, a questão da exclusão da Igreja Batista da Lagoinha, do problema que aconteceu em Minas e da renovação espiritual fosse resolvida. Este era o clima. Então, a ideia era a seguinte: bom, deu um problema lá em Minas, mas agora aqui em Curitiba nós estamos reunindo toda a convenção nacional, vamos resolver, ajustar e consertar a situação. Os dois lados esperavam uma definição, mas não veio. Não veio. Quando nós temos problemas assim, tão sérios e graves, as decisões elas não são tão simples de serem tomadas. Às vezes é muito complicado de você bater o martelo, de você definir algumas coisas. Nesse sentido, o que aconteceu? Lá em Curitiba, o pastor chamado Murilo Cassetti, tá? Pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, após algumas considerações e algumas discussões em plenário, ele propôs uma ideia. Qual era a ideia? Criar uma comissão para que essa comissão, durante um ano, trabalhasse, desenvolvesse estudos, para que chegasse a uma conclusão acerca da doutrina do Espírito Santo, segundo a luz dos costumes batistas. Essa era a proposta. A proposta agradou ao plenário e foi aceita em votação. E essa comissão recebeu, então, o chamado de nome Comissão dos 13. Tá? Por que Comissão dos 13? Bem, basicamente porque ela era composta de 13 integrantes. Número ímpar por causa da decisão, para não ter, durante as votações das propostas da Comissão dos 13, se fossem os integrantes números pares, poderia ficar ali no meio termo. Se 4 votam a favor, 4 contra, e quem decide? Então, sempre número ímpar. E reuniu-se, então, 13 pastores. Foram convocados 13 pastores para trabalharem sobre essa questão. A comissão ficou dividida em duas áreas, em duas etapas. Tá? Dois blocos, tá? Vamos falar assim. O primeiro bloco era constituído de 3 pastores que eram favoráveis à ideia de renovação espiritual. Eram eles o José Rego do Nascimento, Aquiles Barbosa e o Enéas Tonini. Esses 3 pastores eram favoráveis, completamente favoráveis à ideia de renovação espiritual. Tínhamos um outro bloco que era formado por mais 3 pastores que eram completamente contrários à ideia de renovação espiritual. Eram eles os pastores Harold Schweitz, Delcir de Souza Lima e Reinaldo Purim. Esses 3 eram contrários. Tá? E existiam 7 pastores que foram convocados que eram isentos.
Eles não tendiam nem para renovação, nem ao contrário. Eles ainda estavam naquela ideia, olha, não sei, né? Não tem uma posição formada. Esses 7 pastores eram o João Filson Soren, David Mann, Werner Cachel, José dos Reis Pereira, David Gomes, Truman Brint, Rubens Lopes, né? Esses eram os 7. Esses 13 homens tiveram, então, a responsabilidade de escrever, de confeccionar estudos, tá? Durante um ano, para que na próxima assembleia fosse trazida à tona o assunto da renovação espiritual e o parecer desta comissão para definir qual seria a postura dos batistas quanto à doutrina do Espírito Santo. Tudo isso baseado no costume e na tradição batista. Então, esses homens, eles acabaram se reunindo, tá? Por várias e várias vezes, tá? E eles acabaram desenvolvendo, então, algumas monografias, estudos, tá? Cada um deles defendendo seu ponto de vista, para que juntos depois trabalhassem um só consenso e apresentassem, então, na próxima Assembleia, tá? Para que esta Assembleia, que se deu aí no ano de 1963, pudesse definir a doutrina batista sobre o Espírito Santo. O que aconteceu? Essa Assembleia, ela iria acontecer, tá, em Vitória, tá bom? Lá no Espírito Santo. É interessante o trocadilho, né? Mas ela iria acontecer em Vitória. E no ano de 1963, quando essa Assembleia se reuniu, a Comissão dos 13 trouxe, então, o seu parecer. Eu gostaria de ler uma parte, então, desse parecer que eles trouxeram. Diz assim, ó, a comissão se reuniu 14 vezes, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Vitória. E, finalmente, concordou unanimemente num parecer apresentado à Convenção de 1963, reunida em Vitória da Conquista. Né? Não, Vitória, oh meu Deus, Vitória no Espírito Santo. Nesse parecer, dizia a comissão que deixava de definir o que seja batismo no Espírito Santo, que nunca fora definido em declarações de fé batistas, mas afirmava que a crença em uma segunda bênção, bem como na existência atual de dons de língua e curas, não eram pontos de vistas adotados pelos batistas brasileiros através dos anos. Que o consenso dos batistas brasileiros era que a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes se faz através de um processo chamado santificação progressiva. Que manifestações emotivas, por mais sinceras que sejam, não podem ser apresentadas como padrão a ser seguido por todos. Que a ênfase dada à doutrina do batismo no Espírito Santo tem causado reuniões barulhentas, carregadas de emocionalismo, próprias do pentecostalismo, e tem provocado manifestações de orgulho espiritual, bem como proselitismo de crentes que não adotam tais ideias. Sugeria finalmente à comissão que o parecer final ficasse para a convenção seguinte, devendo a comissão continuar seus estudos e observações. Então, esta comissão ela analisou os estudos feitos pelos seus participantes e eles chegaram a essa conclusão inconclusiva. Tá? Porque, basicamente, o que eles falaram foi, olha, não é algo costumeiro aos batistas, mas também eles não bateram o martelo no sentido de que aquilo era errado biblicamente. Então ficou algo muito difícil, porque você não tinha realmente uma conclusão a ser definida. A proposta deles é que se passasse mais um ano de estudos e observação para depois, então, se tratar do tema de novo. Essa proposta foi aprovada, o pessoal esticou o prazo por mais um ano de estudos, mas houve um adendo significativo. O pastor Enéas Tonini, depois deste parecer apresentado, ele entendeu pessoalmente de que se a comissão dos 13, durante um ano de estudos,
chegou à conclusão de que os batistas não tinham uma posição definida com relação a essa questão da doutrina do Espírito Santo, então o assunto estava resolvido. O que eles estavam propondo de renovação espiritual não era errado. Esta foi a direção do pastor Enéas Tonini. De modo que ele decidiu, então, sair da comissão. Ele enviou uma carta ao presidente abdicando da sua posição, porque para ele o assunto já estava resolvido. Ele foi seguido pelo pastor José Rego do Nascimento. E ao final da história, essa comissão acabou passando, ao invés de 13, para 10, porque saiu o pastor Enéas Tonini, saiu o pastor José Rego do Nascimento, e um dos pastores que estava também responsáveis por essa comissão acabou tendo que viajar ao estrangeiro, fora do país, e não pôde, então, participar no ano seguinte, tá? Na 46ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, lá em 1964, que aconteceu em Recife, ele não pôde apresentar o parecer final. Então, a comissão que surgiu como Comissão dos 13 acabou terminando como Comissão dos 10, né? Dos 10. E lá no ano de 1964, em Recife, quando essa comissão foi chamada ao plenário da convenção, né, para relatar o seu parecer, eles relataram os seguintes dizeres. Eu tenho aqui alguns pontos. Primeiro, que as igrejas orientadas por seus pastores sejam intransigentes no repúdio ao mundanismo e se esforcem no cultivo de uma vida espiritual intensa. Que os pastores realizem estudos a respeito da doutrina do Espírito Santo, ministrando o ensino correto das Escrituras. Que as igrejas e pastores que se tenham afastado das doutrinas batistas sejam convidados com todo o amor a um reestudo de sua posição à luz do parecer ora apresentado. Caso persistam em manter os pontos de vista contrários à posição doutrinária sustentada pela Convenção Batista Brasileira, sintam-se à vontade para uma retirada pacífica e honrosa, em benefício da paz na causa de muitos. Após apresentar, então, este parecer, ele foi colocado em votação e foi aprovado por 450 votos a favor contra 67 contra. Tá? O pessoal que votou contra tentou fazer ali algumas manobras para realizar uma outra comissão, uma outra votação e tal, mas a situação ela não estava funcionando muito bem. Não deu certo e basicamente o que ficou definido foi o seguinte: os batistas eles não estariam dispostos a esse movimento de renovação e quem quisesse adentrar por esse caminho poderia se retirar da convenção com tranquilidade. Basicamente, estaria resolvido o problema, pelo menos a título assim de documentação institucional, porque tinham os estudos, teve o parecer, teve a votação, aparentemente estava resolvido. Mas isso não aconteceu, porque o ano de 1964 ele foi marcado por mais um problema gravíssimo dentro da estrutura batista ligado à renovação e aqueles que não gostavam do movimento de renovação. Foi o problema que aconteceu entre a Igreja Batista da Fonseca, em Niterói, e a Convenção Batista Fluminense. A Igreja Batista da Fonseca ela havia aderido, tá, ao movimento de renovação espiritual. Ela era dirigida pelo pastor Samuel Chagas. E quando a igreja aderiu ao movimento de renovação espiritual, houve uma grande confusão na Convenção Batista Fluminense, houve um desassossego muito grande, que a situação ela acabou até na justiça, irmãos, até na justiça. A situação foi tão complicada que o pastor, né, então,
Samuel Chagas, acabou sendo expulso judicialmente, né, com ordem de despejo da própria casa pastoral onde ele morava. O pastor Ernesto Nini relata esse fato em um dos seus livros, e ele diz assim, ó, entraram na casa, exatamente no dia do despejo, o pastor Chagas ardia em febre. Entraram na casa pastoral e botaram móveis e utensílios e pastor, esposa e filhos, tudo na rua. Este foi um fato complicado. A confusão e o bafafá que deu dentro da denominação reacendeu com grande chama a dificuldade cada vez mais crescente de convivência entre aqueles que aderiam ao movimento de renovação espiritual e aqueles que eram contrários. De modo que já se podia ler, nessa altura do campeonato, já se tinha condição de fazer uma leitura de que seria impossível que esses dois grupos pudessem, naquele momento, conviverem pacificamente debaixo da mesma convenção. Muitos já tinham a plena convicção de que isso não ia ter jeito, não ia ter como funcionar. E basicamente foi o que aconteceu. Porque no ano de 1965, na 47ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, e a Convenção Batista Fluminense é no estado do Rio, né? E é ali que tinha dado toda aquela confusão. No ano de 1965 aconteceu, então, um fato histórico que marcou e vai marcar a história dos batistas do Brasil para sempre. E foi o ano onde a convenção ela se dividiu. E de uma convenção batista, algumas igrejas foram retiradas, e algum tempo depois, essas igrejas que foram retiradas acabaram montando, então, a Convenção Batista Nacional. O que aconteceu? Em 1965, os batistas eles estavam com a ideia de promover uma campanha. A ideia da campanha era dobrar o número de membros, tá, que existia na denominação. Então vamos pensar o seguinte, hipoteticamente, se no Brasil inteiro existisse 1 milhão de batistas, a ideia era fazer com que chegasse em 1966 com 2 milhões, não com 1. Era uma campanha evangelística maciça que estava sendo programada para ser feita em todas as igrejas batistas do Brasil. E quando a convenção se reuniu no Rio de Janeiro, a ideia principal era tratar sobre esta campanha evangelística. Mas o que havia acontecido, tá, na convenção fluminense com o pastor Chagas havia sido muito grave, de modo que não dava para deixar para lá, deixar passar. E esse assunto, de um jeito ou de outro, acabou vindo à mesa, tá? Acabou vindo ao plenário da mesa, à direção, para que fosse tratado novamente para a ideia da renovação espiritual. Tá? E ali surgiram, então, aqui e ali, propostas assim, assado e até que um pastor chamado Isaías Barcelos de Oliveira propôs o seguinte, que esta convenção desligue, tá, do seu rol de igrejas cooperantes todas as que foram excluídas das convenções estaduais por motivo de sua identificação doutrinária prática com o movimento renovacionista pentecostal ora em curso no Brasil. Sempre que solicitada a fazê-lo e que a Convenção Nacional evite trazer para o seu rol cooperativo igrejas que não tiverem sido previamente ligadas às convenções estaduais e, ao mesmo tempo, desligue se houver qualquer convenção estadual ligada ao movimento supracitado. Essa proposta, ela causou uma confusão, mas não teve jeito, ela foi colocada em votação, e quando colocada em votação, ela foi aprovada por 912 votos a favor e 60 contrários. Vocês lembram, lá atrás, na Comissão dos 13, o que havia ficado definido era que as igrejas que estavam sedentas pelo caminho da renovação tinham liberdade, se quisessem, de deixar a Convenção Batista. Agora mudou. Não era deixar, mas elas seriam retiradas.
Agora não partia da igreja o desejo de sair. A convenção agora iria avaliar os casos e ia desligar as igrejas que andavam pelo caminho de renovação espiritual. Isso foi, assim, um duro golpe, mas um duro golpe, tá? Em relação ao movimento de renovação espiritual. Porque o movimento de renovação nunca nasceu com a ideia de dividir, ou de sair, ou de romper as ligações com a Convenção Batista. Era uma ideia de renovação. Mas, conforme esses dois grupos foram crescendo dentro da denominação, era insustentável que eles permanecessem no mesmo lugar. Não ia ter jeito. Não ia ter jeito. Infelizmente, a situação acabou assim, de uma maneira bem desconcertante, bem triste. E naquele ano, então, em 1965, 32 igrejas foram retiradas da Convenção Batista Brasileira. Em 1966, esse número subiu para 52. Ou seja, em 2 anos, os batistas retiraram do seu rol de igrejas 84 igrejas. Isso é muita coisa. É muita coisa. E não parou por aí. Outras foram saindo, de modo que a ideia, lembro de 1965, de ter uma campanha evangelística, de dobrar o número de membros, foi impossível de acontecer. Não teve jeito. Na verdade, o que aconteceu foi que se perdeu gente, porque houve essa separação. Mais tarde, como você está vendo no slide aí, essas igrejas que foram retiradas naquela época, elas acabaram montando, então, a Convenção Batista Brasileira, né? Mas, nesse momento aqui, em 1965, são, então, 32 igrejas que são retiradas, tá? Foram convidadas a sair. No ano seguinte, mais 52. Eu gostaria de ler aqui o relato do pastor Ernesto Nini sobre esse fato. Ele estava lá, presenciou tudo isso, foi um dos excluídos ou retirados de dentre os batistas. Diz assim, ó: as poucas igrejas que foram convidadas a deixar a comunidade batista brasileira deixaram o Caio Martins em janeiro de 1965, tristes e curtindo uma sensação de derrota. Por buscarmos uma vida de santidade e de poder do Espírito Santo, fomos cortados da cooperação batista, a denominação onde nascemos, onde vivemos anos a fio, onde nos alegramos e choramos com colegas amados, em cujos seminários nos preparamos para a seara do Mestre, onde sonhamos com planos grandiosos para a glória do Senhor. Agora, eis-nos fora, cortados da comunhão, expulsos como hereges, indesejáveis. Este era o sentimento, tá, que estava operando na época entre as igrejas ali. Há uma frase também do pastor Ernesto Nini, muito marcante nesse sentido, naquela época. Ele diz assim, ó: nós não queríamos sair da convenção, não queríamos inovar, mas renovar o segmento batista na busca de uma igreja pura. Tá? O fato é, meus irmãos, que o que aconteceu foi inesperado, mas foi uma realidade que não se tinha como mudar mais. O movimento de renovação e o movimento contrário à renovação não conseguiriam existir dentro ou debaixo do mesmo guarda-chuva de uma denominação. E eu digo para vocês, tá, uma análise minha de leituras da época e estudo, que o problema não estava na doutrina, o problema não estava na questão bíblica, o problema foi muito mais uma questão de egos e de sentimentalismo do que propriamente de questões bíblicas e doutrinais. Os grupos se desenvolveram e se desenvolveu também aquela
aquele clima de competição. De modo que, quando existe um clima de competição, quando existe um clima assim de disputa dentro de uma estrutura, ela não consegue sobreviver. Jesus certa vez disse isso quando falando, né, sobre aos seus discípulos assim: um reino dividido não pode subsistir. Isso também pode ser trazido para dentro das nossas casas. Quando dentro das nossas famílias nós não estamos andando para o mesmo lado, nós andamos em lados opostos, a família não consegue existir. Isso pode ser trazido para dentro da igreja. Quantas igrejas racharam ou dividiram justamente porque faltou esse clima e esse pensamento de união? No lugar desse pensamento de união, acabou entrando um pensamento de competição. E sempre onde há competição, há uma luta para ver quem ganha e para ver quem perde. Esse momento da história dos batistas que nós observamos hoje, ele é um momento delicado. Ele é um momento marcado por exageros de um lado e de outro. Ele é um momento marcado por acertos de um, acertos de outro, erros de um e erros de outro. Mas, acima de tudo, ele é um momento marcado por falta de paciência e de um espírito de comunhão. Por que eu digo hoje? Por que eu digo isso? Perdão. Porque se você observar hoje as duas convenções, tanto a Batista brasileira quanto a Batista nacional, você vai perceber que não há diferença. Não há. Se crê na mesma coisa e se vive a mesma coisa. De modo que não precisaria ter dividido naquela época. Mas, quando as coisas elas estão muito à flor da pele, quando não há esse sentimento de comunhão, mas há esse sentimento de disputa, chega um momento que é inevitável uma separação. A nossa história como batistas, ela é uma história interessante. E ela traz, e deve trazer para mim e para você, lições muito preciosas que nós devemos aplicar na nossa vida como pessoas. Nesse ponto específico que nós vimos, nós devemos aprender que um espírito de comunhão, que um desejo de comunhão, ele é capaz de vencer obstáculos e seguir em frente. Agora, quando eu também desenvolvo uma ideia de competição, não interessa a estrutura onde eu esteja, aquilo vai terminar em algum tipo de separação, em algum tipo de divisão. Tá? E quando a gente traz isso para dentro da igreja, é muito ruim. Porque igreja não precisa ser dividida. Igreja deve ser unida. A igreja é um corpo. E o corpo é a unidade. Tá? Então, nós precisamos aprender essa lição com a nossa história. Se eles se deixaram levar por esse espírito de competição, por essa questão mais emocional, nós podemos olhar, analisar, aprender e viver hoje numa ideia de comunhão acima de outras coisas. Acima de outras coisas. Bem, nós vamos parar por aqui hoje e semana que vem nós vamos ver então o que aconteceu com essas igrejas que foram retiradas da convenção e como é que elas lidaram com isso. Como é que se desenvolveu e como é que nasceu então verdadeiramente a Convenção Batista Nacional. Amém, gente? Muito bom. Vamos orar para nós terminar? Vamos agradecer ao Senhor por este momento, tá? O Senhor é bom, tem cuidado de nós e nós nos alegramos nele. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças a Deus por este momento. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor nos dê sustento, sabedoria e direcionamento, força, Deus, para seguir em frente. Que possamos cultivar em nós sempre, constantemente, um espírito de comunhão, de unidade, de alegria e de satisfação. Derrama a tua graça sobre nós, dá-nos discernimento, entendimento e sabedoria. Guarda-nos, ó Deus, neste domingo, ao longo do dia, bem como toda esta semana.
Oramos e glorificamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, uma bênção ter você aqui conosco, tá? Semana que vem nós vamos tratar, seguindo no nosso estudo dos batistas. Fique junto, acompanhe a história, porque é como eu falei, não é uma história perfeita. Não é uma história para nos envergonharmos. É uma história como outra qualquer. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Beijão. Tchau, tchau.